Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula do Intensivão do Setor Contábil. Mais um dia, nós vamos tratar aqui de muita prática, de muito conhecimento técnico, voltado especificamente para contabilidade. E agora a gente vai trazer aqui muito conteúdo para você. Sejam todos bem-vindos, fique à vontade, porque eu vou trazer para você aqui, eu me comprometo hoje em trazer o nosso encerramento das demonstrações contábeis e tudo aquilo que a gente conversou ao longo desses últimos 2 dias, nós vamos entender como é que vai funcionar, inclusive, o dia de amanhã, para finalizar o intensivão do setor contábil. Hoje eu tenho algumas surpresas para vocês, nós vamos entender como é que vai funcionar e aí a gente vai conversando conforme o andamento da nossa aula de hoje. Todos os dias a gente vem trabalhando, vem entendendo, vem executando muito daquilo que a gente vem explicando na essência dos registros contábeis e hoje não vai ser diferente. Hoje nós estamos aqui na nossa terceira aula e eu te convido para ficar aqui comigo. Se o áudio está beleza, se a câmera está ok. E eu queria que você, se estivesse no chat do YouTube e também da plataforma, me dissesse de onde você é, qual é a cidade, qual é o estado, para a gente fazer uma interação bacana e amanhã a gente fazer algumas citações sobre um alô aí para a galera que está em determinadas regiões. Beleza, pessoal? Então, conta comigo, vamos lá, vamos para a prática e vamos embora. Seguinte, o que é que a gente vai fazer, né? Qual é a nossa concepção de apresentação, inclusive para quem está caindo de paraquedas na nossa aula agora, nesse momento, né? O que é que a gente tem para que eu possa buscar essa informação e também fazer com que você entenda o que é que funciona, como funciona o intensivão do setor contábil. Nesse primeiro momento, eu tratei com você, e aí venho reforçando isso ao longo das nossas aulas, o que é o intensivão do setor contábil. O intensivão do setor contábil é um treinamento onde eu te ensino a prática contábil e tenho como comprometimento levar você para um nível superior, ou seja, você ser de fato um analista contábil. Um analista contábil ou diferenciado, ou você que está saindo de um cargo de assistente ou estudante. Muita gente me perguntou ontem, professor, eu estou no primeiro semestre, o que é que eu faço? Eu posso ser um analista contábil? Pode, basta você entender a lógica, vir aqui buscar entender, estudar e estar comigo todos esses dias. E eu vou te dizer, inclusive, um método e estratégia interessante para você ir para um próximo nível amanhã, mais especificamente, mais detalhadamente. Então, nós falamos também sobre o formato do evento, que são todos os dias às 20 horas. Hoje nós estamos no nosso terceiro dia e esse formato do evento é desta forma, 1 hora de aula. Eu tento cumprir todo o meu cronograma para que você também... eu respeito muito o seu horário, respeito muito a sua dedicação nesse momento e 1 hora dá para a gente falar de muita coisa. E obviamente que o tempo ele é curto, né? Mas a gente vai trazendo aqui informações relevantes e cirúrgicas. E aí eu falei da minha promessa para você, né? A minha promessa para você que está estudando, que está analisando, que está entendendo o intensivão do setor contábil é exatamente levar você para um formato diferente, com muita prática, com muito zelo, com um método, com uma estratégia, trazer para você o conhecimento certo para que você possa então gerar mais resultados. E aí você consegue se adequar ao mercado de trabalho nesse sentido. A gente falou também da grande verdade, já, né? Desde a primeira aula a gente vem falando isso, sobre a profissão de analista contábil, o que é que faz o analista contábil, o desenvolvimento de um analista contábil, conciliações, execução, análise de balancete, tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Nós vamos fazer hoje, inclusive, conciliação bancária. Muita gente perguntou ontem no chat, professor, por que o banco está saindo dinheiro e não tem dinheiro para poder sair? A gente vai ver agora a conciliação bancária, a concepção disso. E a gente respeita sempre a ordem dos fatos a nível de ordenação, né, de lógica do processo. E não da cronologia, porque a cronologia você não consegue entender a concepção dos fatos. E aí eu acabo, sim, tendo que mostrar para vocês a ordem dos fatos, que é muito mais didático. A gente falou de mercado de trabalho também, mostramos aqui uma pesquisa da Exame recente, e também a remuneração do analista contábil. A remuneração do analista contábil
que é de fato um ponto importante, que obviamente ninguém vai trabalhar por amor somente e eu preciso, né, alimentar minha família, eu preciso ajudar meus pais, eu preciso fazer diversas coisas com recursos para que eu possa então me desenvolver pessoalmente e profissionalmente. Então a remuneração é fundamental e a gente falou que a sua remuneração varia aí entre 5 a 9 mil reais, dependendo do cenário, o que é extraordinariamente importante citar essa possibilidade. Tá certo? Então, a gente entrou também num cenário prático da situação, que é exatamente o tratamento de que a faculdade não ensina. A faculdade lhe dá chancela, obviamente respeitando todos os meus amigos aí, professores de faculdade, as faculdades em si, mas nós temos um seríssimo problema de grade curricular, de grade processual técnica. E aí a gente precisa ir buscar conteúdo. Eu passei por isso, você deve estar passando por isso nesse momento, e a busca por esse conteúdo é de fundamental importância. Por isso, nós precisamos de um cenário prático sólido, eficaz. E aí eu digo que também somente a prática não resolve. Por que a prática somente também não resolve, Marcos? Porque eu preciso de um método, eu preciso de uma estratégia para poder desenhar, entender o fluxo da informação. Porque, Marcos, se eu simplesmente vou fazer prática e não consigo entender como é que vai funcionar aquele processo na essência, eu não consigo simplesmente por osmose entender aquilo. Eu preciso de um método e de uma estratégia para entender aquilo. E aí é isso que eu venho te oferecendo ao longo desse intensivão, desde o nosso primeiro dia, que eu preciso desse método, dessa estratégia para se transformar no analista contábil eficiente. Nós falamos também sobre a parte prática, né, na primeira aula. Na primeira aula nós falamos sobre a obrigatoriedade da escrituração contábil, relembramos alguns conceitos e iniciamos a contabilidade prática, efetiva, né? Acessamos o sistema, vimos como é que funciona e tudo mais. Logo depois, pessoal, nós fomos para a aula 2, né? Onde nós já tínhamos construído o plano de contas e aí entramos na constituição da empresa, nos serviços tomados, e aí fomos fazendo aquisições de ativo imobilizado, aquisições de mercadorias, revenda de mercadorias, operação do departamento pessoal até o encerramento, nós não fizemos ainda, nós vamos fazer hoje, inclusive. E aí a gente vai começar hoje, na prática, como é que vai funcionar esses fatos. Depois de encerrarmos as demonstrações contábeis, eu vou convidar você a demonstrar, né? Eu vou te demonstrar um método, uma estratégia, um formato que a gente vai condensar essas informações e eu vou te apresentar amanhã. Eu vou introduzir isso para poder te apresentar amanhã sobre do que é que nós vamos tratar na aula de amanhã. Beleza? Show? Ah, Marcos, mas eu vou conseguir encerrar as demonstrações contábeis hoje? Deve. Você vai sair daqui com as demonstrações contábeis encerradas. Inclusive, a galera que conseguir encerrar as demonstrações contábeis, coloca no bate-papo, manda mensagem no portal do evento, né? Que conseguiu encerrar as demonstrações contábeis, ficou emocionado. Eu, quando encerrei minhas primeiras demonstrações contábeis, eu fiquei emocionado. Eu achei um negócio assim de outro mundo, fantástico, tá? Então, pessoal, vamos agora às operações com o departamento pessoal, que é o nosso próximo fato, dando continuidade à nossa planilha, aos nossos fatos anteriores, tá? Então, eu tomei a liberdade de trazer os fatos aqui para os slides, até para facilitar a nossa vida, né? E aí, eu trouxe aqui a nossa folha de pagamento, de acordo com como está exposto a folha de pagamento nos fatos contábeis na planilha, nós temos aí o nosso fato 6. Então, o que eu chamo você agora é para acessar o sistema. Então, acesse o seu sistema, pegue a sua planilha, pegue seu caderno. Se você vai fazer determinado lançamento no caderno, na planilha, no sistema, independentemente de onde seja, eu gostaria que você, neste momento, estivesse focado na prática que nós vamos desenvolver para o encerramento das demonstrações contábeis. Combinado? Beleza? Então vamos lá. O que é que vai acontecer? Aqui no fato 6, na folha de pagamento, nós temos os ordenados e salários, 20 mil. O salário família, R$1.000. Ambos são proventos, né? Esses dois, ordenados e salário família, são proventos brutos, né?
E depois nós temos os descontos, que é o desconto com o INSS. É natural, pessoal, pelo tempo, que eu preferi trazer algo muito mais simples do que o convencional. Não daria tempo a gente analisar uma folha de pagamento com 10, 20 eventos. Era impossível fazer uma análise dessa. Mas, no final da aula, eu vou te apresentar uma possibilidade de você ter essa chance de fazer uma análise mais profunda, tá? Então fica ligado que no final da aula eu vou te apresentar esse modelo. E aí amanhã, obviamente, a gente vai dar continuidade a entender que modelo é esse. E aí, o valor que eu tenho a pagar, né, e no caso da folha de pagamento a receber dos funcionários é de R$ 19.400. Pois bem, meus amigos, o que nós temos aqui é o seguinte: o que é que eu preciso fazer para que eu consiga transparecer, né, fazer o registro contábil com base na existência dessas rúbricas da folha de pagamento? Nós temos o fato 6 como o fato principal, né, que é a folha de pagamento, e a sua consequência, que nós vamos falar, que é exatamente esse salário família que você está vendo. Marcos, como é que eu posso fazer? Bom, eu sempre aprendi folha de pagamento na prática mesmo, na marra. Nunca ninguém parou para me ensinar e explicar a essência daquilo. E aí eu fui desenvolvendo alguns entendimentos, né, daquilo que eu entendia como sendo primordial para entender folha de pagamento dentro da contabilização. E aí muita gente pergunta assim: professor, você precisa entender de folha de pagamento para fazer contabilidade? Não, pessoal, não precisa. É óbvio que você precisa contestar, você precisa questionar, mas já passou pelo departamento pessoal. Eu, particularmente, não sei de folha de pagamento. Eu sei o básico, tá? Sei o básico necessário para a sobrevivência. O especialista em departamento pessoal, que faz parte do nosso grupo, é o professor Rondinelli Coelho, que inclusive está nos assistindo. Ele é especialista em departamento pessoal. No nosso caso, eu sei de contabilidade, de tributário, de fiscal, né? Eu decidi ir para essa linha. Então, a contabilização, aí é minha expertise, aí é isso que eu vou entender com você agora. Ordenados e salários, vamos entender aqui a essência da coisa, tá, pessoal? É muito importante tratar isso de maneira relevante, né, aqui dentro dessa perspectiva do seguinte. Primeiro, eu contrato funcionários. Quando eu contrato os funcionários, eu contrato a mão de obra deles, né? Eu contrato o poder de trabalho deles. Na medida em que eu os contrato, eu digo o seguinte: eu sempre questiono e converso sobre a diferença entre ativo e despesa, tá, pessoal? Diferença entre ativo e despesa. E aí a gente vai ver essa diferença exatamente entre ordenados e salário família. A grande diferença é entender se o consumo daquilo, ou seja, daquela mão de obra, ou de um lanche que você vai fazer, ou de um McDonald's que você vai comprar, ou de um sanduíche que você vai consumir, ou de uma manutenção que você vai consumir, a grande questão é: você vai conseguir armazenar para poder utilizar em um outro momento? Exemplo, você vai até a lanchonete da esquina da sua casa e você compra um lanche para poder se alimentar. Naquela hora, naquele momento, acompanha comigo o raciocínio. Você se alimenta, você consome aquele lanche. E efetivamente você paga por aquele lanche. Quando você responde a minha pergunta da seguinte forma: olha só, o que foi que você fez com aquele lanche? Você consumiu ou você armazenou para revender? Ou você simplesmente armazenou para poder estocar e gerar um benefício futuro? Não tem como. Você chegou naquela lanchonete e consumiu. Você utilizou aqueles benefícios calóricos absurdamente bons e você simplesmente consumiu. Portanto, se há um consumo naquele momento, será tratado como despesa ou custo, pessoal. Será tratado como despesa ou custo. Então você teve lá uma despesa com alimentação. Agora imagina o seguinte cenário na mesma ótica, no mesmo modelo. Você chega até a lanchonete e agora compra os lanches para poder revender. Você compra todos aqueles lanches, 50, 100, 200, e vai a campo revender aquele lanche. Opa! Não há um consumo daquele lanche.
há agora uma compra com a intenção de venda. E, portanto, isso é um ativo. Você armazena. Ele vai gerar benefício futuro. Se tornou um bem para você. Se tornou um poder que você vai poder utilizar futuramente para poder gerar resultados. Isso é ativo. Então veja o seguinte, nesse sentido, ordenados e salários, na hora em que eu consumi a mão de obra daqueles funcionários, né, a minha empresa consumiu a mão de obra, portanto, se houve um consumo, haverá uma despesa. E logo, eu vou debitar despesas administrativas. Lembrando que nós estamos adotando, tá? Nós estamos adotando aqui a ITG 1000, né, que é a contabilidade resumida e simplificada. Então a gente não está adotando as contas específicas, tá? Então, despesas administrativas. Se seu plano de contas for mais específico na empresa em que você trabalha, você utilizaria aí ordenados e salários, por exemplo. Então você debita despesas administrativas. Ah, Marcos, entendi. Então eu vou debitar o valor de 20 mil reais. Exatamente. E o salário família, Marcos? O salário família, e aí a gente vem aqui para o nosso segundo tópico, o salário família, ele não é consumido. Nas regras do departamento pessoal, do INSS, etc., esse valor você paga aos funcionários, você destina aos funcionários, mas não é um custo seu. Você pega esse valor e diz o seguinte, cara, eu vou poder utilizar esse valor em um momento posterior, que é na apuração do INSS, para que eu possa me compensar. Opa, se eu tenho a partir desse momento que nós chamamos de direito, logo, esse salário família é um ativo. E se ele é um ativo, ele vai ter que ser debitado aqui, ó, em outros valores a receber. E aí eu vou especificar que ele é um salário família. Obviamente, num plano de contas muito mais completo, eu tenho aqui uma conta específica chamada salário família. E aí, isso é uma conta do ativo, né? No valor de R$1.000. Beleza, montei os meus proventos, Marcos. Uma despesa administrativa, outros valores a receber. E aí eu coloco outros valores a receber, mas por uma força de orientação do processo, né? Eu poderia colocar em outros créditos. Não há uma determinação específica, desde que o salário família seja algo dentro da realidade da tua estrutura patrimonial. É uma questão de classificação, tá, pessoal? E aí, eu vou para o passivo. Porque eu passo agora a ter algumas obrigações. Eu digo o seguinte, cara, o desconto do INSS, eu vou ter que descontar dos funcionários e repassar para o governo. Então, se eu desconto dos funcionários e tenho que repassar para o governo, eu passo a ter uma obrigação. E a obrigação é passivo. Passivo tem natureza credora. Para aumentar seu saldo, eu tenho que creditar. Credito INSS segurados a recolher. E aí, credito ele no valor de R$1.600. E a gente vai analisar isso, inclusive, na ótica da conciliação, tá? E aí, obviamente, no fim, restou, né, o valor restante que eu tenho que pagar aos funcionários, R$19.400, será de salários a pagar. Eu não estou pagando salários ainda, eu estou constituindo a folha de pagamento para respeitar a competência dos fatos. E aí nós constituímos os R$19.400. Feito isso, pessoal, nós estruturamos a concepção, a essência da folha de pagamento. E aí a gente vai para dentro do sistema agora fazer esse registro contábil, tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos acessar o sistema, tá? Vamos acessar o sistema. Acesse o sistema conforme o usuário que você já tem. Marcos, eu não estou conseguindo acessar o sistema, estou tendo problema. Não tem problema, você vai fazer na planilha, tá? Você vai fazer na planilha. E aí vai facilitar também a tua vida caso você esteja com problemas no sistema. Você vem aqui na seleção da turma de intensivão do setor contábil, perfeito? Vai lá no contábil, do mesmo jeito que a gente já vem fazendo isso já há algum tempo, e vai selecionar. Pessoal, lembrando que esse sistema somente ficará disponível para você até amanhã, tá? Então, aproveite para fazer os registros contábeis. Aproveite, aproveite. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos em lançamentos, listagem dos lançamentos contábeis, né? Então, aqui nós já fizemos todos esses lançamentos. E agora nós vamos fazer o registro da folha de pagamento
no dia 31 do 12. Então, eu vou criar um novo, tá? Vou colocar aqui 31 de 12 de 2020. Agora eu tenho um lançamento que não é um lançamento de primeira fórmula, mas sim um lançamento de quarta fórmula com vários débitos e vários créditos. Então eu venho aqui para um lançamento de quarta fórmula. Eu vou ter 2 débitos e 2 créditos para montar a folha de pagamento, tá? E aí a gente vai poder fazer aqui o processo do registro contábil. Então vou debitar quem, Marcos? Despesa administrativa. Beleza? Nós já vimos que nós iríamos debitar despesas administrativas no valor de R$20.000. No número do documento eu deixo em branco, mas no histórico dessa conta eu vou colocar o seguinte: ordenados e salários, até para a gente identificar futuramente numa conciliação. Depois nós vimos que eu vou colocar outros valores a receber, né? Nós definimos isso na hora de estruturar o lançamento, outros valores a receber. E o valor vai ser de R$1.000. Número do documento a gente está deixando em branco. E aqui eu vou colocar salário família. Beleza? Coloquei aí no histórico do débito, né? Pois bem, pessoal, nós vamos agora ao crédito, né? No crédito eu vou colocar o INSS dos segurados a recolher, que nós já vimos que temos que creditar essa conta, no valor de R$1.600 e vou para o histórico, né? Coloco aqui INSS para poder facilitar na hora de conciliar. E por fim a gente vai para o crédito, o último crédito, que é os salários a pagar, que são os salários a pagar. E aí coloco aqui os salários a pagar. Se você perceber, é só digitar e obviamente você precisa atentar, né, para saber se aquela conta está coerente com aquilo que a gente já determinou, né? A gente já fez o processo. E vou para o valor de 19.400. Eu coloquei foi 200 mil, não foi aqui? Na verdade é 20 mil, né? Pronto, 20 mil. E salários a pagar. Pronto. E aí, pessoal, a gente estruturou o lançamento, fez débitos e créditos que estão batendo efetivamente. E vou para o histórico final, que é valor referente, folha de pagamento neste mês. Beleza? Assim, nós encerramos a folha de pagamento. Vou salvar. E nós passamos a ter aqui um registro da folha de pagamento nesse sentido. Porém, pessoal, que nós temos aqui é que eu preciso fazer a apuração do INSS. E essa apuração do INSS, e a gente vai começar agora a fazer o que nós chamamos de conciliação, eu preciso transferir o salário família para o INSS a recolher, como se eu estivesse pagando o INSS com o salário família. E aí a gente vai compensar essas duas contas. Nós vamos fazer esse encontro de contas, tá? Esse encontro de contas vai acontecer da seguinte forma. Olha só como é que é a estruturação. É uma consequência, que é a apropriação do salário família juntamente ao INSS dos segurados a recolher. Então, olha só o que é que acontece no mesmo dia. Eu vou debitar INSS segurados a recolher, ou seja, eu vou fazer um encontro de contas e vou creditar outros valores a receber, indicando no histórico que é um valor referente à apropriação do salário família junto ao INSS dos segurados naquele mês. Então eu faço esse encontro de contas. Muitos me perguntam o seguinte: Marcos, por que eu não coloco logo o INSS a valor líquido? Não, porque eu não respeitaria a competência dos fatos, né? Eu preciso respeitar a estrutura conceitual do processo contábil, porque senão eu vou estar desrespeitando as normas contábeis. E por isso eu preciso respeitar a competência dos fatos. Desta forma, no nosso sexto fato, nós vamos transformar esse registro contábil lá nos nossos lançamentos. Então, eu venho aqui e agora vou fazer um novo lançamento no dia 31 de 12 de 2020. Um lançamento de primeira fórmula, tranquilamente, tá? Vou debitar INSS dos segurados a recolher
né? Não preciso colocar número de documento e vou creditar outros valores a receber. Opa! Pessoal, se você tiver uma conta de salário família, coloque salário família, tá? Mas aqui a gente nem criou contas para não dificultar o processo. Aqui a gente estruturou da maneira mais simples possível para facilitar o seu uso no sistema, tá certo? E aí vamos ao valor. Que valor? Valor de 1.000, né? R$ 1.000. Valor de R$ 1.000. Valor referente à apropriação do salário família junto ao INSS dos segurados. E vou salvar. Pois bem, pessoal, feito isso, nós vamos tirar agora um balancete. Nesse momento, vou emitir aqui um balancete, vocês já sabem o caminho, né? 1/12/2020 e vou mandar imprimir. O que nós temos aqui é o seguinte, ó. Nessa estruturação, se você parar para perceber, os outros valores a receber que consta o salário família, ele zerou. Ó. Exatamente, ele zerou porque eu fiz um encontro de contas entre INSS e salário família. A ponto de que o INSS agora tem um saldo de R$600. Não vou liberar esse balancete ainda para vocês, tá, pessoal? Vamos liberar aqui as demonstrações contábeis somente no final, que a gente ainda tem algumas coisas para fazer, aqui a gente está no 6º fato, nós vamos até o 10º. Beleza? Então, visto isso, né, estruturado essa lógica, nós vamos agora voltar para os nossos fatos contábeis. Vamos lá, vamos voltar aqui para os nossos fatos. E vamos para o nosso 7º fato, tá? Pessoal, eu tentei fazer da melhor forma possível, liberando para você os lançamentos, inclusive em slides, para facilitar seu entendimento, tá? Para facilitar seu entendimento e assim facilitar a sua busca aí por tratativas de conciliação. Agora nós chegamos na tão sonhada conciliação bancária. Todo mundo me perguntando, professor, vou aprender a fazer conciliação bancária? Vou aprender? Vai aprender assim a fazer conciliação bancária, né? Obviamente, numa estrutura bem mais simples. Nós temos aqui o extrato de caixa e nós temos o extrato bancário. O que é que acontece aqui, pessoal? Nós temos o seguinte, eu vou pegar esse extrato, né? E vou trazer aqui para você em planilha, que é o que você já tem, tá? E aí, vou mostrar aqui exatamente como é que eu faço a conciliação disso, tá? Como é que eu faço os tics da informação e tudo mais. Geralmente eu imprimo, né? E faço lá a verificação para poder ser mais sólido nessa tratativa. Mas, como é que eu consigo, Marcos, conciliar o extrato do caixa e o extrato do banco? Primeiro, aquela coisa de saque, depósito, saque que você já deve ter visto em algum lugar, no seu escritório onde você trabalha, ou se estão tentando te ensinar, aquilo não existe, tá, pessoal? Eu preciso respeitar a origem e o destino dos valores. Então, o que eu preciso entender é o seguinte, poxa, eu tenho um extrato do caixa, em que o meu saldo no final do mês zera, e eu preciso saber se aquele extrato do caixa, dentro do sistema contábil, também está zerando. Isso é uma conciliação simples, básica e inicial. Quando eu consigo perceber que não está batendo, agora eu vou entender por que não está batendo. Né? Por que não está em conformidade. E aí eu vou entender caso a caso. Tá? E nestes casos nós vamos fazer as verificações e devidos registros conforme a necessidade. Tá? Então, vamos agora dentro do sistema, para dentro do razão da conta caixa. Eu quero que você acesse o razão da conta caixa. E aí eu vou te explicar como você vai acessar. Você tem aqui os 3 pontinhos, tá? Os 3 pontinhos. E aí do lado esquerdo você tem uma coluna chamada conciliação. Queria que você clicasse nesse tópico chamado conciliação. Coisa simples, tá, pessoal? Conciliação. E nesta conciliação, eu queria que você colocasse caixa. Certo? Caixa, que é a 01. Então você vem aqui, caixa. E eu quero que você me diga o período. Então eu vou colocar 1/12/2020
a 31/12/2020. Bom, feito isso, eu vou filtrar. Não precisa marcar nada, vamos filtrar. Só isso, tá? Perceba que apareceu aqui, pessoal, somente um lançamento. Somente um lançamento. Esse lançamento é o valor da integralização do capital do Marcos e do Felipe de R$100 mil. Pois bem, essa integralização do capital de R$100 mil precisa estar também lá no nosso extrato. Então eu vou lá no meu extrato do Caixa e vi que ele está registrado, tá? E aí eu digo sim, foi contabilizado? Contabilizado. Está contabilizado. Então, estou fazendo essa verificação, esse batimento. Só que eu tenho um outro registro no dia 2/12, tá? No dia 2/12, que é o depósito em conta bancária. Lembra que a galera perguntou, cadê o depósito? Será que o banco está no cheque especial? Não, é agora que a gente está matando essa informação em virtude da conciliação bancária. Então, eu explico por blocos de conhecimento. Não tem necessidade de explicar para você cronologicamente. Primeiro, se você entende por bloco, o teu desenvolvimento fica muito melhor, tá? Fica muito melhor. Então, esse depósito em conta bancária, tá? Esse depósito em conta bancária vai ser exatamente o seguinte, atenção, depósito em conta bancária, eu vou transferir esse dinheiro, que é esses R$100 mil que nós temos, para o banco. Marcos, e como é que eu faço isso, pelo amor de Deus? Acompanhe, atenção. Como é que eu transfiro o dinheiro que está no caixa para o banco? Pessoal, para registrar contabilmente, a gente vai ter que raciocinar aqui, ó. Vamos raciocinar. Eu vou retirar o dinheiro do caixa. O caixa está no ativo. Ativo tem natureza devedora, por isso que está com esse 100, com esse Dzinho no final. Para baixar uma conta de natureza devedora, eu tenho que fazer o quê? Tenho que creditar. Então eu vou creditar o caixa. Beleza, Marcos, entendi quem é que eu credito. Mas quem que eu debito? Ora, eu estou tirando o dinheiro do caixa e levando o dinheiro para onde? Para o banco. O banco está no ativo e tem natureza devedora. Só que para aumentar, eu tenho que debitar. Logo, o registro contábil será da seguinte forma. Atenção, no dia 2/12/2020, um lançamento de primeira fórmula. Acompanha, tá? Quem é que eu vou debitar? Conta banco, né? Eu vou colocar dinheiro no banco, beleza? Vou colocar dinheiro no banco. Quem é que eu vou creditar? A conta caixa. Eu vou tirar dinheiro aqui do caixa. Pessoal, se na minha época de estudante, que ainda não tinha experiência com contabilidade, né, efetivamente, tivesse um intensivão do setor contábil desse, eu desenrolava a grande maioria das entrevistas que eu poderia ter feito. Então, aproveite essa oportunidade, pessoal. Aproveite essa oportunidade. Valor, R$100 mil. Qual é o histórico, Marcos? Valor referente, depósito bancário nesta data. Sim. Bata uma foto disso aqui, ó, e faça um registro. Débito do banco conta movimento e crédito do caixa. Tire uma foto disso e não esqueça mais, você está tirando dinheiro do caixa e colocando dinheiro no banco. Depósito bancário. E aí vou salvar. Dentro dessa tela mesmo, tá, pessoal? Perceba agora que o saldo do caixa está zerado. Opa, saldo do caixa zerado. Portanto, contabilizado. E aí eu vou te dizer, ó, isso aqui, ó, extrato do caixa devidamente conciliado. É o que a gente chama de batendo até a tampa. O negócio aqui tá zerado. Beleza? Então, neste caso, caixa batendo, agora nós vamos para o extrato bancário. E aí agora a gente vai para a conciliação do banco. Perfeito? Bom, pessoal, eu acho que você conseguiu entender aí pelo meu entusiasmo de como é que funciona o processo, né? Como é que a gente vai fazer essa conferência. Então vamos fazer a conferência agora do nosso extrato bancário, tá? Vamos lá para o nosso extrato bancário. Nessa tela do sistema,
eu gostaria que você clicasse em opções, tá? E selecionasse agora a conta banco. Só isso, pessoal, só isso, só selecionar a conta banco. E aí, nós vamos em banco conta movimento, vou filtrar. Na hora de filtrar, nós temos o seguinte, atenção, vou trazer aqui, pronto, ficar dentro da tela, né? Eu tive o depósito bancário feito agora, tive a aquisição de máquinas e tive a venda de mercadorias, beleza? E aí, vamos conciliar isso com o nosso extrato. Depósito bancário, contabilizado, beleza? Pagamento de fornecedor de máquinas de 45 mil, também consta, então contabilizado. Show? Recebimento do cliente de 300 mil, também contabilizado. Falta uma coisa, não tem lançado a tarifa bancária. E aí nós precisaremos lançar a tarifa bancária para que o extrato fique batendo, né? Fique em conformidade. Então eu vou lá no sistema e faço o lançamento da tarifa bancária. Qual o processo? Data 28/12/2020 e vou colocar despesas financeiras, né? Tarifa bancária está dentro de outras despesas financeiras. Então a gente vai colocar aqui na 32302. Eu consumi os serviços que o banco está me oferecendo, por isso que eu estou pagando uma tarifa bancária. Marcos, beleza, quem é que eu vou acreditar? Ora, tá saindo dinheiro da onde? Do banco. Banco, conta movimento. O próprio extrato já comprova documentalmente a existência dessa despesa. E o valor dessa despesa de R$300. Então vou lá e lanço os R$300. Logo, valor referente, tarifa bancária nesta data. E vou salvar, meus amigos. Pronto. Agora nós temos um saldo de 354.700. Saldo de 354.700. A coisa mais linda do mundo. Se você bater o extrato bancário, coloca aí no bate-papo, coloca aí na plataforma da nossa aula que está acontecendo também, que está batendo o banco e o caixa. Estão batendo. Não há divergência. Eu quero que o seu também esteja coerente. Tanto o caixa como o banco, tá? Se tiver faltando alguma coisa, você tem que ter a verificação direto no extrato. Tem que estar batendo 354.700, 354.700. Beleza? Então, isso é, pessoal, conciliação bancária. Conferência daquilo que foi feito e fazer aquilo que falta ser feito. Basicamente isso. Então, você concilia o banco, você concilia o estoque, você concilia o ativo imobilizado. Isso são processos de conciliação. Óbvio que numa escala muito maior e muito mais densa, que eu vou te apresentar possibilidades disso, né, variações disso, para que você possa se sentir muito mais confortável, tá? Então, conciliação bancária é isso. Bom, pessoal, visto isso, nós vamos para o nosso oitavo fato, que é exatamente a contabilização do Simples Nacional. Na contabilização do Simples Nacional, nós temos o seguinte, lá no nosso, na nossa planilha, nós temos uma aba que é a aba do Simples Nacional, que aqui eu tenho um documento, tá? Um documento, certo? Que é o documento do Simples, vou até trazer aqui mais para o meio, pronto. Documento do Simples. Eu não preciso saber nesse momento de como foi calculado o Simples, eu não preciso saber, eu não preciso auditar o Simples, porque nós não vamos fazer Simples Nacional. Eu preciso pegar a apuração do Simples, coletar a apuração do Simples e fazer uma contabilização. Valor de 34.500. Marcos, e como é que eu faço essa contabilização? Aí eu vou fazer exatamente esse registro. Eu vou debitar as deduções de tributos, abatimentos e devoluções, porque eu não tenho conta mais específica, né? A gente já tem uma conta de nível 4 valendo.
que dentro dela poderia estar, por exemplo, o Simples Nacional, a gente debita ela. Credita o Simples Nacional lá no passivo, que será recolhido efetivamente. E aí, registra no valor de R$ 34.500 com base no meu DAS. Pronto, não há mais o que se discutir. É simplesmente isso, pessoal. Simplesmente isso. Portanto, nós vamos registrar agora exatamente o nosso Simples Nacional. Então vamos lá. Vamos voltar para os nossos lançamentos. Vamos nos 3 pontinhos. Vamos em lançamentos. Muito simples, muito tranquilo. Eu venho em novo. Coloco aqui 31/12/2020. Vou debitar deduções, né, de tributos, abatimentos e devoluções que está dentro desse aspecto. O Simples Nacional. 3.1.1.04, né, debito ele. Credito o Simples Nacional, beleza? Credito o Simples Nacional. E aí, digo, o valor vai ser de 34.500. Valor referente, Simples Nacional, nesta data. E vou salvar. Simplesmente isso. Desta forma, nós encerramos o nosso 8º fato. Tá? Então, fizemos a conciliação, fizemos o Simples Nacional e agora a gente vai para o custo das mercadorias vendidas. Né? A gente vai entender a disposição do nosso estoque para poder fazer o encerramento depois. O encerramento das demonstrações contábeis, que no caso a gente vai encerrar o balanço patrimonial. Beleza? E aí vamos aqui para o nosso 9º fato. Marcos, que é o custo das mercadorias vendidas. Entendi. O que eu estou apresentando para você, inclusive está na planilha do início dos materiais, que é exatamente a ficha do controle de estoques de mercadorias. Essa ficha do controle de estoques, eu tive lá uma entrada de mercadorias no valor de 150 mil e tive uma saída das mercadorias a 75 mil reais pelo custo das mercadorias vendidas, porque nós vendemos metade das mercadorias. E aí, a empresa vai te oferecer o inventário. A empresa está te dizendo, cara, tem 75 mil reais no estoque. Ora, se tem 75 mil reais no estoque, como é que eu calculo o custo da mercadoria vendida? CMV, lembra lá da contabilidade intermediária, né? CMV é igual a estoque inicial mais compras menos estoque final. Marcos, tem um inventário, tem uma ficha de controle de estoque cedida pelo cliente. O cliente é quem vai te ceder essa ficha de controle de estoque. E com base nessa ficha de controle de estoque, você vai fazer o registro contábil. Muita gente vai perguntar assim, Marcos, e o cliente que não tem ficha de controle de estoque, não tem inventário, não tem nada, o que é que eu faço? Bom, a sugestão é que você converse com o seu cliente para poder implantar um controle de estoque, porque, meu amigo, se você não consegue controlar seu estoque, imagine seu aspecto financeiro. É do estoque que sai venda, tem que ter controle, E é com base nessa estruturação que a gente vem e faz esse registro contábil. Eu vou debitar o custo dos produtos, mercadorias e serviços vendidos, que eu estou colocando numa conta só, inclusive, disposta pela ITG 1000, e vou creditar mercadorias, tá? Nesse crédito de mercadorias, eu vou lá e coloco o valor de 75 mil reais, que é meu CMV, que é exatamente para transparecer o valor do nosso estoque. Nós vamos ver que o nosso estoque de mercadorias é para ter 75 mil reais. O nosso estoque de mercadorias é para ter 75 mil reais. Então vamos lá, vamos agora ao registro do nosso custo da mercadoria vendida. Põe 31/12/2020. Marcos, por que você não registrou no momento da venda? A gente adota aqui exatamente a ITG 1000 dizendo o seguinte, lá pelo seu item 12 diz o seguinte, você pode juntar os registros contábeis e registrar de uma vez só, de maneira resumida. Isso já era previsto inclusive no Código Civil. Então eu estou utilizando o artifício da ITG 1000, que você pode utilizar no seu cliente também, tá? Que você pode utilizar na sua metodologia de trabalho também, beleza? E aí vou debitar o custo dos produtos, né, mercadorias e serviços vendidos e vou creditar
Opa. Procurar aqui a conta. Custos. Pronto, que aí vem outros custos, né? Na verdade, essa conta é a conta mais específica, tá? Mais específica. Outros custos, tá? Que é a conta 3.2.1.03, que é a conta mais específica. E vou creditar mercadorias. Beleza? Que é a minha conta do estoque, né? No valor, exatamente, de R$75 mil. Histórico, valor referente a o custo da mercadoria vendida e vou salvar. Você viu que o nosso estoque é para ter R$75 mil, né? Então, eu vou abrir aqui o meu balancete. Você já deve saber de qual é o caminho do balancete. E vou fazer o seguinte, ó, mercadorias para revenda. Olha o saldo, olha que coisa linda, R$75 mil. Banco conta movimento, pessoal, 354.700. Olha só. Caixa zerado, caixa zerado. Eu vou salvar esse balancete, certo? Balancete final do intensivão do setor contábil e vou postar aqui para vocês, tá? Porque ele é o balancete final antes do balanço patrimonial. Nós vamos fazer o encerramento das demonstrações contábeis agora. E aí, pessoal, toda essa estrutura precisa ser encerrada, né? Porque eu tive contas de resultado e tudo mais. E aí, esse ajuste de encerramento, ele vai ser feito aqui no Fortes Web, né? No sistema web, para que a gente possa fazer juntos. Combinado? Bom, pessoal, até aqui nós encerramos o nosso balancete do intensivão do setor contábil. Eu quero apresentar para você exatamente como fazer o encerramento agora do processo do balanço patrimonial, principalmente. Então vamos lá. Vamos trazer agora, vamos nos 3 pontinhos, tá? Nos 3 pontinhos nós temos lá do lado direito um tópico chamado encerramento do exercício, certo? Então vamos clicar lá. No encerramento do exercício, apareceu uma abazinha, aqui a gente tem exercício 1/12/2020. Se não está aparecendo essa data, pessoal, é porque provavelmente no cadastro você não se atentou à data. Mas, independentemente disso, nós vamos fazer o encerramento, que é exatamente o encerramento do balancete em si. Então, vou lá e faço, ó, encerrar. Então, ele vai dizer o seguinte, cara, você quer encerrar 1/12/2020 até quando? Eu quero encerrar até 31/12/2020. Beleza, qual o histórico? Valor referente a encerramento do exercício. Beleza, qual o motivo? Aí ele lhe dá algumas opções de motivo, que é basicamente o que nós temos, que é o motivo normal, não cabe nenhuma outra situação especial, que é o encerramento convencional. Ele, beleza. Ele já indiz, já sugere, né? Conta de apuração do resultado. Não sei se você lembra da ARE, é exatamente essa, a conta de apuração do resultado do exercício. ARE 6.1, já sugere. Conta de lucros, lucros acumulados. Conta de prejuízo, prejuízos acumulados. E aí eu vou lá e faço encerrar. Simplesmente isso. Está encerrando, ele está fazendo o confronto das contas, tá? E encerrou o exercício. Apenas isso, pessoal. Apenas isso. Se você encerrou o exercício, avisa aqui no chat para que a gente possa ficar acompanhando. Combinado? Então veja só, Marcos, encerrei o exercício. E agora? Vou emitir as minhas demonstrações contábeis, né? E aí eu vou emitir aqui o balanço para você ver. Vou na data, 31/12/2020. E vou colocar um detalhamento, que é o detalhamento analítico, tá? E vou imprimir. Eu vou colocar esse balanço aqui para você, inclusive. Olha que coisa mais linda, pessoal. O banco, conta movimento 354.700. As mercadorias, 75 mil. Se você conseguiu gerar o balanço dentro dessa pegada, dentro dessa perspectiva, comemore. Parabéns! É isso aí, viu, pessoal?
salva o balanço, ó, salva o balanço. Eu vou salvar o balanço e vou colocar aqui, ó, balanço. Pronto. E vai estar no material. Beleza? Marcos, acabou os registros contábeis? Acabou, né? A gente fez o encerramento das demonstrações contábeis, obviamente que requer um nível de análise, um nível processual, e aí eu vou te explicar onde você consegue mais detalhes, tá? O que foi que a gente fez, pessoal, para a gente revisar, né? Dentro dessa pegada. Marcos foi muito objetivo, muito focado, exatamente. Nós fizemos as operações do departamento pessoal, nós fizemos as conciliações bancárias, nós registramos contabilmente o Simples Nacional, nós fizemos a apuração do estoque, batemos o estoque com o balancete, inclusive, e encerramos o exercício das informações contábeis aqui, das demonstrações contábeis. O que eu quero mostrar para você agora, nesse aspecto final, com base nesse processo, eu vou até abrir aqui um mapa mental que eu separei para você, que é o seguinte, deixa eu mostrar aqui para você como nós vamos trabalhar agora dentro de tudo isso que a gente estudou, que é uma estratégia para você ser um analista contábil, tá? Com base em toda essa técnica que nós desenvolvemos, com base em toda essa técnica prática que nós desenvolvemos. E aí eu separei um tópico de métodos e técnicas para você entender como é que vai funcionar agora, inclusive amanhã a nossa aula. Olha só. O que é esse método e técnica, mano? Perceba o seguinte, quando a gente elencou aqui os fatos, né? São 11 tópicos da constituição prática do processo contábil, eu preciso selecionar um conteúdo, eu preciso ter um método, uma técnica estabelecida para poder estudar cada fato desse. E aí, o que é que eu faço com esse método e essa técnica? Eu seleciono esse conteúdo, que, no caso, é muito comum que os conhecimentos na área contábil sejam adquiridos de forma empírica, ou seja, eu vou aprendendo na marra, não entendo a essência da coisa, e isso é muito prejudicial, tá? Muito prejudicial. E aí você vai aprendendo na marra. O que eu quero apresentar para você é exatamente com essa metodologia, o método certo e a técnica correta para você se desenvolver. Eu vou demonstrar também algo que é muito bom, que vai te ensinar, que eu vou te ensinar, que eu vou te propor a apresentar a lógica do processo, que é o SPED contábil, o SPED ECF, que não deu tempo a gente falar aqui, e a DCTF, por exemplo. Marcos, como é que você conseguiu aprender tudo isso? Qual foi o formato que você aprendeu tudo isso? Bom, eu separei aqui uma técnica, né, de estudo, que o nome dessa técnica chama-se Pomodoro, tá? Como é que funciona? Eu usei essa técnica, eu usei e não sabia, tá? Quando eu estudava para o vestibular. Vestibular das universidades. Hoje eu não faço nenhuma prova para concurso, nem nada, não gosto desse formato, mas eu usei essa técnica para estudar e me desenvolver ao longo do meu aspecto profissional também. E não sabia. E aí, pesquisando, né, a gente conseguiu ver como é que funciona. Olha só. Você separa 25 minutos por dia, tá? 25 minutos por dia. Sem interrupções. Você pega seu celular e coloca aqui no modo silencioso, no modo avião, e passa 25 minutos estudando 7 dias por semana, 7 dias na semana, os 7 primeiros dias, a primeira semana. 7 dias direto, de segunda a segunda. Estuda, sem interrupções, 25 minutos por dia. Se organizou, vamos para a segunda semana. Na segunda semana, você agora já vai trabalhar 2 vezes de 25 minutos, certo? E aí, essa é a experiência que eu estou trazendo para você, que eu consegui obter resultado assim, tá? Para que eu conseguisse desenvolver a prática concretamente, eu utilizei esse método. 2 vezes por semana, 25 minutos. 25 minutos. 2 vezes por semana. Dava um intervalo entre 1 minuto e 2 minutos aí para dar uma olhada no celular, ver se tinha alguma coisa urgente, voltava no modo avião. Isso do 8º dia ao 14º dia. Quando foi do 15º dia em diante, aí vem o seguinte: 5 vezes de 25 minutos.
5 vezes de 25 minutos. Um intervalo de 1 ou 2 minutos entre... Coloca o celular no modo avião, pelo amor de Deus, porque senão tira teu foco. Aí isso foi a partir do 15º dia. Perfeito? Então, montei essa estrutura, né, e vi que isso é fundamentado. É uma técnica chamada técnica Pomodoro de estudos. E eu usava essa técnica e não sabia, né? Obviamente que com suas variações. E aí, pessoal, é uma sugestão de como você deve fazer exatamente essa logística de estudos, tá? Não adianta usar a técnica correta sem uma estratégia. Não dá certo. Se você não tiver uma estratégia para obter resultado, você não sai do canto. Você vai permanecer estático. E é por isso que eu tenho uma estratégia em 10 fases, tá? Essa estratégia em 10 fases é uma escrituração por regime tributário. E aí eu acho isso fenomenal, pessoal. Acho muito massa. Por que, Marcos, uma escrituração por regime tributário? Porque nos escritórios de contabilidade, você costuma separar as empresas. Ó, fulano de tal, Marcos, vai fazer as empresas do lucro real. Ah, Felipe vai fazer as empresas do Simples Nacional. Rodinelli vai fazer as empresas do lucro presumido. Fulaninho vai fazer as empresas das entidades sem fins lucrativos. E aí a gente separa muitas vezes o grau de dificuldade das empresas, das operações por regime tributário. Apesar de não ser muito, mas eu gosto de fazer isso porque eu me concentro como se eu estivesse no escritório de contabilidade mesmo, tá? Então, a gente separa as escriturações por regime tributário. Se você perceber, essa empresa que a gente acabou de fazer, que é a ISC, que nós encerramos as demonstrações contábeis, é uma empresa do Simples Nacional. Um grau de dificuldade em tese bem menor do que uma empresa do lucro real, por exemplo. E aí, eu separei, fiz uma estratégia aqui para você, para 10 fases, de acordo com o que nós fizemos agora, para corroborar com o que nós fizemos agora. Olha só. Primeiro, entender o plano de contas. Depois, entender sobre estrutura de capital, constituição, subscrição, integralização. Depois, entender as compras e suas variações, né? Seja serviço tomado, aquisição de mercadorias, etc. Depois, entender receitas e suas variações, receita de mercadoria, prestação de serviço, etc. Faturas de consumo, entender aluguel, energia, internet, como é que funciona o tratamento dessas contabilizações. Entender as operações do departamento pessoal para fins de contabilidade, para fins contábil. Entender as conciliações, e aí vem conciliação bancária, conciliação de extrato de caixa, conciliação de empréstimos, etc. Entender depreciações, tá? Que inclusive não deu tempo a gente tratar de depreciações, mas também é uma fase do estudo, da estratégia de estudo. Entender os custos e entender os tributos. Quando você tem aplicado essas 10 fases, né? Óbvio que você precisa entender de cada tópico desse para poder se desenvolver melhor, você consegue sim, além da técnica de estudo adequada, ter a estratégia adequada, respeitando as 10 fases de estudo, tá? Bom, pessoal, visto isso então, a gente tem aqui um programa, né? Um trabalho feito a nível de estratégia para ser um analista contábil. E aí muita gente me pergunta o seguinte: Marcos, onde é que eu consigo esse passo a passo, né, para ser um analista contábil? Para ser de fato um analista contábil e eu consiga colocar em prática a técnica de estudo adequada juntamente com as estratégias adequadas. Amanhã eu vou te dizer o passo a passo para você se tornar um analista contábil eficiente, um analista contábil de outro nível, utilizando a técnica e a estratégia adequada. Marcos, e quanto tempo para aprender? Em regra, se você tiver uma dedicação, né, você de 3 a 5 meses aproximadamente, você está apto a entender boa parte do processo. Óbvio que a prática vai te ajudando a se desenvolver, mas, e é isso que eu quero trazer para você, você ter prática sem ter experiência necessariamente. Aquela experiência tão sonhada que você queria ir para um escritório de contabilidade e aprender, isso que eu vou te apresentar amanhã é exatamente o diferencial. E aí é um treinamento, né, para você atuar como analista contábil. Para quem é que é esse treinamento, Marcos?
para você que é estudante, para você que é contador e não teve experiência, para você que quer entrar na área contábil, para você que quer entender o processo contábil como um todo. Então fica ligado, porque amanhã nós vamos trabalhar efetivamente a estratégia com a técnica adequada para você se tornar um analista contábil, tá? Marcos, e o que é que vai rolar amanhã? O que é que vai rolar amanhã? Amanhã vai ser o seguinte, nós vamos abrir efetivamente a matrícula do curso de formação em analista contábil, nova turma mês de setembro, tá? A gente está abrindo agora, a última vez que a gente abriu já faz algum tempo, então nós vamos abrir amanhã a matrícula do formação em analista contábil para apenas 100 vagas, 100 vagas. Eu gosto de colocar apenas 100 vagas e deixar somente 100 vagas em cada turma, exatamente, pessoal, por uma questão de estratégia mesmo de acompanhamento, que eu gosto de me reunir com o aluno, de conversar com ele para entender quais são as dificuldades, para entender quais são as possibilidades, quais são as variações de entendimento e assim a gente conseguir chegar a um denominador comum, tá? Junto dele, junto do Formação em Analista Contábil, tem mais 19 cursos bônus que eu vou apresentar para você amanhã, obviamente junto com todo o intensivão do setor contábil e acesso ao sistema contábil web. Lembrando que esse sistema contábil se encerra, você já não consegue mais acessar amanhã, os usuários serão suprimidos, tá? Então, muito cuidado que amanhã a gente já encerra o acesso ao sistema e aí, infelizmente, a gente só não consegue mais liberar, porque é por tempo determinado o acesso ao sistema principalmente. Aqui, quando você vai para o Formação em Analista Contábil, não. A gente consegue lhe dar o acesso durante o curso. Você vai ver que o curso tem um acesso imperdível, tá? Você precisa amanhã saber como é que eu vou apresentar esse processo para você. E amanhã eu vou apresentar para você um super bônus, tá? Na verdade são 2 super bônus. Essa camisa, que é A Contabilidade é Linda, vai chegar diretamente na sua casa, certo? E o meu novo livro com o professor Felipe Guerra, que é o Descomplicando o Setor Contábil, 101 perguntas e respostas, tá? 101 perguntas e respostas. Um livro que eu me dediquei muito, durante muito tempo, para fazer, para escrever, tá? E vale muito a pena. Você que vai diretamente para o Formação em Analista Contábil receberá diretamente na sua casa o meu novo livro, Descomplicando o Setor Contábil. Bom, pessoal, além da camisa, além do livro, quero que você bate aquela fotinha, coloca lá a hashtag Contabilidade na Prática, @prof.marcoslima e me marca no Instagram para a gente poder fazer aí o repost e acompanhar todos os conteúdos disponíveis. Nos encontramos amanhã, estou 100% disponível para você e amanhã às 20 horas, novamente o nosso encontro, nossa última aula, 4ª aula do intensivão do setor contábil. Valeu, pessoal, tudo de bom e até amanhã. Meu nome é Amanda, eu tenho 27 anos, sou contadora, estou iniciando, né? E o intuito do curso foi para eu ter a prática, né? Exatamente de que um analista contábil faz. Eu dei uma verificada e tinha, né, as matérias referentes a como você fazer escriturações e tudo, e de fato o curso tem me ajudado muito. O que eu mais gostei foi a didática do professor, que, assim, de verdade me trouxe muita experiência, até mais do que na própria faculdade, o modo com que ele explica, o modo com que ele apresenta as matérias, inclusive com exercícios práticos de coisas que, assim, eu mesma nem imaginava que era possível, né, ter exercício prático, um curso online. E, para falar a verdade, superou as minhas expectativas. A didática do professor está de parabéns, de total entendimento. Olá, pessoal. Meu nome é Viviane Oliveira. Eu sou estudante de Ciências Contábeis. Bem, como a gente sabe, na faculdade é nos dado toda a teoria e toda uma base para que a gente realmente escolha a área que a gente quer se especializar e se aprofundar mais nos estudos, né? Mas ali no dia a dia, quando eu me vi ali na realidade, fazendo ali a prática,
eu vi que eu não tinha todas as competências necessárias para executar a tarefa que me foi dada. E através desse curso, eu pude realmente colocar em prática tudo o que foi ensinado. A didática do professor assim, é excelente, não tem como você não aprender, entendeu? E me ajudou muito no dia a dia, foi realmente um diferencial para minha carreira. Eu pude realizar as tarefas que foram me dadas ali no dia a dia. E o meu recado para vocês é que para vocês investirem em educação, invistam em educação, se especializem nessa área. O professor tem vários cursos que podem com certeza te ajudar nessa caminhada. Fez a diferença na minha vida, tem feito diferença a cada dia e eu espero que faça diferença na vida de vocês, tá bom? Essa foi a minha experiência, era o que eu queria passar para vocês. Tá joia? Tchau, tchau. Olá a todos, meu nome é Lucas Henrique e eu gostaria de compartilhar com vocês uma notícia muito boa, algo que vale muito a pena. Eu sou formado em contabilidade desde o ano passado, sou pós-graduado em gestão e planejamento tributário, sou também, tenho outra graduação, sou licenciado em letras e pós-graduado também em letras. E o grande divisor de águas para mim nesse período e como empreendedor contábil, né, em uma cidade pequena aqui no sertão de Pernambuco, foi justamente o curso qual eu fiz matrícula, me inscrevi e quero indicar a vocês. É um curso bastante interessante e só mesmo você pegando o link e conhecendo o curso e vendo que ele é um curso maravilhoso. Lá você vai aprender com esses lançamentos contábeis, com as obrigações acessórias e tudo isso aí de uma forma prática, né? De uma forma prática. Eu já fiz vários cursos presenciais, palestras e tudo longe disso. Apenas aquela coisa superficial, né? Fica apenas ali na margem, fica apenas ali na teoria, mas esse curso eu quero indicar para vocês. Eu não sou de estar fazendo vídeo, não sou de estar proporcionando assim tanta marketing, mas esse curso é um divisor de águas na minha carreira, vai me ajudar muito para eu que não tinha experiência na área prática, né, que é a área contábil, inclusiva na forma financeira, e você pode dividir e não pesa. É um investimento que vai valer a pena e vai te fazer um grande diferencial na tua carreira e na tua vida profissional, né, porque o que nos distingue realmente é isso, nós sermos diferentes, né, da maioria dos outros, né, computadores. Oi gente, meu nome é Suelen Petrila, falo da cidade de Campinas, São Paulo, estado de São Paulo, e eu vou compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Então, eu venho de zero conhecimento da área, zero. E quando eu fiquei desempregada em 2018, eu decidi abrir um escritório contábil. E assim, tive a ajuda de muitos professores na época que me apoiou e acreditou na minha causa, né, e me deu muito incentivo. Mas mesmo assim, eu sentia falta de um conhecimento específico no qual eu não tinha, por não ter tido experiência na área. Na minha busca diária por conhecimento, né, e através das redes sociais eu conheci o professor e foi aí que eu fiquei encantada com a forma com que ele fazia no Instagram e vi que ele disponibilizava cursos. Então resolvi fazer a aquisição e isso aí foi um divisor de águas gigantesco na minha
profissão, o apoio que a gente tem não só da plataforma em si, mas das pessoas que estão por trás do professor. Gente, o ensino, a didática, vale muito a pena o conhecimento. E assim, depois que eu fiz o curso, eu tenho muito mais propriedade de falar com os meus clientes e me ajudou pra caramba mesmo. Eu tenho que agradecer demais esse empenho de vocês, porque eu, desde 2018, que foi quando eu comecei a empreender e abrir o escritório, eu nunca tive contato com tanto conteúdo bacana e com tanta informação que realmente tá ali na nossa rotina, né? Na nossa rotina diária ali do escritório. Meu, é muito legal isso aí. Obrigado mesmo, vocês são demais e espero aí poder fazer outros cursos que eu sei que vocês têm. E obrigado mesmo. Eu sou Sérgio Ronaldo, tenho 43 anos e sou aluno de Ciências Contábeis na Estácio FIC. A minha vida profissional antes de conhecer os cursos do professor era mais ou menos assim. Tive iniciação na área contábil em 2009 e vi que eu precisaria estudar um pouco mais. Mas mesmo assim, fui empurrando com a barriga. Em 2017, me matriculei no curso de Ciências Contábeis na Estácio, mas mesmo assim continuei só na faculdade, sem me qualificar profissionalmente. Aprendi o que podia e fazia um treinamento aqui e um treinamento ali, oferecidos pelo escritório. Em 2019 eu tive uma grande surpresa. No dia do meu aniversário, dia 30 de novembro, eu fui demitido. Fui demitido. E quando cheguei em casa, eu conversei com a minha esposa e decidi que 2020 seria o ano da minha mudança, sem imaginar que 2020 seria com tantas emoções, mas mesmo assim continuei com meu foco. E desde então, eu venho estudando, separando 6h30 do meu dia para os estudos. Entre eles, as aulas da faculdade, os cursos do professor, conteúdos relacionados à minha profissão e os conteúdos também pela internet. Eu queria dizer que ter conhecido o professor e os seus cursos mudaram muito a minha vida, tanto profissional como pessoal. E se alguém tiver interessado em querer aprender um pouco mais da área contábil, eu indico com certeza os cursos do professor. É uma equipe altamente preparada, com conteúdo muito bom. Eu super indico. Um abraço. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Gabriel Medeiros, eu sou de Recife, Pernambuco. E eu estou vindo aqui para falar com vocês através desse vídeo uma experiência que eu estou tendo. Nesse curso, ele veio a abrir a minha mente, né, referente à minha área de trabalho. Eu sou formado em contabilidade e assim, eu queria compartilhar com vocês o que está sendo fazer esse curso, né? Ele veio abrir mais o mercado de trabalho para mim, onde eu tinha algumas dificuldades para tratar com alguns clientes meus, e hoje ele está sendo uma ferramenta de desenvolvimento do meu trabalho. Eu queria deixar aqui em coisas sucintas, né, que o trabalho do professor, ele é esclarecer, mostrar a didática da nossa área contábil, que eu achei muito interessante. Uma vez eu vi o vídeo dele, ele explicando que quanto é que você poderia investir na sua carreira, né? E isso me preocupava muito em ter que entrar no mercado de trabalho, na minha área, e não conseguir almejar o que eu queria, que hoje é trabalhar para mim. A gente hoje está passando por esse problema aí da pandemia, mas graças a Deus eu consegui dar continuidade aos meus trabalhos em casa, através dos meus pequenos clientes, mas pelo menos me ajuda muito. E assim, eu queria ser bem breve. Você que é da área, dá uma olhada, acompanha o professor lá, a equipe pedagógica dele, o professor Marco Lima, o professor Felipe Guerra, que eles explicam, eles são bem didáticos. Eu acho que vai ajudar muito a sua carreira. Para mim, está sendo gratificante dar continuidade nesse curso e sabendo que eu já estou tendo algum retorno
e que eu espero um dia viver do meu trabalho e me dedicando. Obrigado, pessoal.